Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o 7º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem por objetivo trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e que nunca mais deve voltar a ocorrer na história do nosso país. Hoje nós vamos falar sobre as circunstâncias da morte de Antogildo Pascoal Viana. Algumas grafias trazem o nome de Antogildo Pascoal Viana. Nós vamos utilizar neste vídeo aqui a grafia que foi utilizada pela Comissão Nacional da Verdade. Portanto, Antogildo Pascoal Viana. Mas antes de nós falarmos aí das circunstâncias da morte do Antogildo, eu pediria para que vocês dessem um like nesse vídeo, para que, se gostar do conteúdo, compartilhem com os colegas. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para que a nossa mensagem possa passar aí para o maior número de pessoas possível. Bom, vamos lá. Quem foi Antogildo Pascoal Viana? Ele nasceu em 21 de abril de 1927 em Itacoatira, região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. Bem, o Antogildo, desde muito moço, ele foi presidente do sindicato, ele assumiu o sindicato dos estivadores de Manaus com apenas 27 anos de idade em 1954. E ele já era uma pessoa bastante conhecida em Manaus por esta atuação que ele tinha no sindicato. Ele é conhecido e ele é lembrado pela defesa dos trabalhadores de uma forma geral e em especial da classe dos estivadores de Manaus, e por conta disso, até antes do golpe, ele já estava aí no radar dos grupos econômicos e dos grupos de pressão, sobretudo da Marinha do Brasil. Bom, como que se deu as circunstâncias de sua morte? Segundo a versão oficial, no dia 8 de abril, portanto, 8 dias depois do golpe de Estado de 1964, ele teria se jogado da janela do 5º andar do Hospital do Instituto de Aposentadoria e Pensões Trabalhistas e Cargas, o IAPTEC, no Rio de Janeiro. Essa versão, né, de que ele teria tirado a própria vida, ela foi muito contestada na época, né, principalmente depois da publicação do livro de Márcio Moreira Alves, em 1966, denominado Tortura de Torturados. Este livro ele trazia algumas circunstâncias de lideranças que haviam morrido supostamente por suicídio e que no final das contas existia bastante indícios aí de que eles foram mortos por agentes da repressão. No entanto, o que difere um pouco o caso de Antogildo Pascoal é que de fato havia um bilhete de despedida, né? Ele havia deixado para a esposa um bilhete de despedida e nesse bilhete de despedida ele cita a seguinte questão: não podia suportar mais tanta doença e fraqueza mental. Sempre fui honesto para com todos e tudo, inclusive a pátria. E, de certa forma, por que Antogildo ele pode ser considerado aí uma pessoa, mesmo tirando a própria vida, ele pode ter sido considerado uma pessoa que foi morta em circunstâncias do regime militar? Naquela época existia essa narrativa de traição à pátria. Ele era bastante efetivo em sua luta em defesa dos trabalhadores. E naquela época você ter uma luta de classe coletiva, você ter uma atuação que busca o desenvolvimento de uma classe, principalmente da classe dos trabalhadores, começou a haver aí uma narrativa de que você era o traidor da pátria, né? E ele, de certa forma, os relatos que existem, né, que ele havia entrado num processo de depressão somado a um processo de perseguição ao qual ele estava passando. Até porque o seu nome ele consta numa lista dos 100 maiores inimigos do regime militar. Então logo o regime caiu, o regime entrou em vigor no dia 1º de abril, ocorreram diversas reuniões, né, e ocorreram
surgiram aí diversas listas de pessoas que precisavam ser presas, que precisavam ser processadas, que precisavam ser afastadas de suas funções sob o argumento de traição à pátria. E o nome do Antogildo ele constava nesta lista. Ele tinha uma relação com o PCB e Partido Comunista Brasileiro, e todos aqueles que tinham, né, alguma relação com o PCB já eram, por tabela, considerados inimigos da pátria. Mesmo após a morte do Antogildo, existiam relatos, né, existiam documentos que o colocavam ainda como um agitador social perigoso, né, como um subversivo. Naquela época, os meios de comunicação eles eram um pouco falhos, né? Então, assim, às vezes a notícia da morte de alguém não chegava em alguns canais, né? O que mostra também um pouco de incompetência, né, dos sistemas de informação do regime. O cara já não estava entre nós há algum tempo e ainda assim ele era visto como uma ameaça ao regime, né? O que aconteceu? Essa história ela toma alguns contornos também obscuros, porque assim, nesta carta de despedida que ele deixou para a esposa, ele colocou que ele tinha como desejo ser enterrado em Manaus, ser enterrado, né, no estado do Amazonas. No entanto, por questões econômicas, a família não conseguiu levá-lo logo após a sua morte para trasladar o corpo para o estado do Amazonas. Ele foi enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. 6 meses depois, a família, com melhores condições, ela resolve então trasladar o corpo. Quando eles vão até a cova para tentar fazer esse traslado, o corpo havia sumido. Motivos? Não se tem nada claro do porquê que o corpo de Antogildo Pascoal Viana havia sumido de sua cova. Bem, qual foi o parecer da Comissão Nacional da Verdade? Vou ler aqui para vocês. Pesquisa realizada pela Comissão Nacional da Verdade apresentaram a existência de uma série de elementos de convicção que possibilitam apontar que Antogildo Pascoal fora vítima de perseguição política e que por conta disso teria cometido suicídio em consequência das sequelas psicológicas procedentes da violência a que fora submetido. Seu passado atrelado à sua atuação sindical e sua ligação com o âmbito político em temas relacionados às demandas trabalhistas foram estofo adicional para a teoria firmada sobre o caso. O suicídio foi realizado com efeito do tratamento violento da perseguição que fora submetido. Então, o fato de nenhum agente do Estado ter tirado a vida de Antogildo não significa que ele não foi uma vítima deste regime, que exerceu uma pressão psicológica que o apontou com crimes no qual ele não tinha relação, né? Uma pessoa que luta por direitos trabalhistas, que luta por uma igualdade de condições, né? Uma equidade de condições, sei lá, ela passa a ser vista como traidor da pátria, ele passa a ser visto como um agitador, ele passa a ser visto como aquele que tenta uma sublevação social, né? Que tenta trazer instabilidade a um regime que por si só já é instável, né? Uma ditadura não existe estabilidade por força de armas, né? Então, por conta disso, mesmo sendo uma pessoa que havia atentado contra a própria vida, ele pode ser sim considerado uma vítima do regime porque as circunstâncias que levaram a este ato são circunstâncias externas e que foram provocadas por um regime de exceção que foi instalado de forma abrupta, de forma violenta, alguns dias antes. O Antogildo hoje ele é homenageado numa escola em Manaus, né? Então ele é reconhecido aí, então, né, como uma das vítimas e acaba sendo homenageado numa escola de Manaus que tem o seu nome, traz o seu nome à grafia diferente da Comissão Nacional da Verdade. Antogildo Pascoal, Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana. Antogildo Pascoal Viana, nascido em 21 de abril de 1927, uma data inclusive que é considerada, né, a data o 21 de abril, né, o dia de Tiradentes, né, de um libertador, de alguém que tentou libertar a pátria, né,
E ele foi, então, morto, né? Ele morreu no dia 8 de abril de 1964, com 36 anos. Uma vida curta, mas dedicada às causas sociais. Uma vítima do regime militar que nunca pode ser esquecida. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Semana que vem estamos de volta. Tchau!